Olá, boa noite. Graça e paz, igreja. Saúdo a todos. Espero que estejam todos bem. Estamos neste momento dando início à transmissão ao vivo do culto ao nosso Deus pelo Facebook. Hoje, dia 16/12, são 20 horas 4 minutos. Estamos aqui ao vivo. Posteriormente, essa gravação, essa transmissão será compartilhada também no YouTube. Mas aos que já estão aqui, boa noite, que Deus abençoe e traga edificação a cada um dos irmãos. Eu vejo aqui por hora o irmão Carlos, a irmã Rosemary, a irmã Suzy e a irmã Kalina, possivelmente com suas respectivas famílias, né? Ou aqueles que estão ao lado aí, também boa noite a cada um de vocês. Paz. Meus irmãos, nós vamos hoje continuar nosso texto de Êxodo capítulo 5, né? Mas não antes de orarmos e louvarmos a Deus. Convido você a fechar os teus olhos e juntos orarmos ao Senhor neste momento. Deus, novamente, na tua presença e também na comunhão com os meus irmãos, agradecidos somos pelos teus feitos, pela tua graça, pelo teu imenso amor. Como é bom servir ao Senhor e poder, Pai, viver este privilégio de estar com o teu povo, ministrar a tua palavra, poder, ó Pai, ser abençoado e edificado por meio dela também. Senhor amado, seja conosco nesta noite, neste dia, Pai, por favor, nos incline para nós, Pai, e nos abençoe, nos edifique por meio da tua palavra. Eu peço perdão pelos meus pecados. Sei que sou pecador, Pai, e careço da tua misericórdia. Oro também pelo teu povo, pela tua igreja, pelos meus irmãos. A cada família, a cada lar aqui representado, por favor, Pai, seja com cada um deles, que o Senhor os alcance e que eles sejam realmente abençoados por ti. Senhor Deus, eu também quero pedir pela tua igreja, a primeira igreja batista de Vila Dirce. Seja com os demais irmãos nossos, aqueles que de fato estão impedidos de estar conosco nesta adoração, neste culto. Seja com eles também, Pai. E aqueles que, tendo a oportunidade e não estão neste momento conosco, fale aos seus corações, para que juntos, Pai, possamos ter a mesma sede em buscar ao Senhor. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Já agradeço por aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu exalto ao teu nome, te agradeço e agradeço pelo dia que o Senhor me concedeu hoje. Fale conosco, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém. Amém. Hoje eu separei aqui para louvarmos juntos uma gravação dos nossos irmãos do louvor de um dos hinos de missões. Nós normalmente entoamos, louvamos a Deus com esses hinos, cânticos de missões em épocas de campanha de missões, seja nacionais, mundiais ou estaduais. Mas tem alguns belos hinos com letras muito edificantes e que nos leva também a adorar a Deus e nos mostra um pouco daquilo que Deus tem feito através da sua comissão aos teus servos. Fala um pouco disso também. Então, esse cântico que nós vamos entoar neste momento, ele tem como título Até que ele venha. Então, fala um pouquinho da nossa missão, a gente executar a obra missionária evangelística até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Vamos louvar. Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para exaltar o nome santo do Senhor. Você possa ficar à vontade em seus lares. Nós possamos realmente separar esse momento para louvor e adoração a Ele. Vamos louvar a Deus. Esse louvor fala até que Ele venha. Tua graça me alcançou. Tem nos alcançado a graça de Deus.
E para isso que nós vivemos, para isso que estamos aqui, para proclamar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos louvar a Deus e que realmente se faça uma verdade isso em nosso coração. Amém? Vamos lá. Amém. Deus seja glorificado, louvado.
ouvindo este cântico, me veio à mente o texto lá de Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14, 15. Vou ler aqui para vocês, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Precisamos falar. Até que ele venha, nós precisamos anunciar, precisamos pregar, porque os povos, eles aguardam os enviados de Deus. Eles aguardam que a palavra chegue até eles também, mesmo sem entenderem disto. Mas há uma sede neles e que nós temos conosco palavra e a água da vida, aquele que é a água da vida. Precisamos levar a quem ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos meditar agora no capítulo 5 do Êxodo. Também vai falar sobre alguém que foi falar a mensagem de Deus. Capítulo 5 mostra aqui o início do encontro e confronto de Moisés com o Faraó. Nós veremos nesse capítulo aqui alguns pontos de como o servo de Deus se porta diante do temível Faraó, a maneira como ele se coloca, a resposta que o Faraó irá dar a ele, não somente a ele, mas também uma resposta generalizada a todo o povo, os apelos de Moisés ao Faraó, os apelos do povo para o Faraó, os apelos de Moisés para Deus, enfim, nós teremos aí algumas boas mensagens para meditarmos aqui nesta noite também. Bem, para início nosso, Êxodo capítulo 5, então peço que você mantenha a sua Bíblia em mãos, teremos alguns outros trechos de leitura, a base em Êxodo 5. Eu compartilho aqui com vocês na tradução da NVI, e a gente vai inicialmente do versículo 1 até o versículo 4. Só antes da leitura, incentivando os irmãos a compartilhar os seus motivos de oração, para que no final a gente possa também compartilhar e orar uns com os outros, tá ok? Vamos lá para a leitura da palavra. Êxodo 5, versículo 1 até versículo 4. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Bem, esse é o nosso trecho inicial. Ele começa com a expressão depois disso, depois do primeiro sucesso e alívio para Moisés, porque um dos seus temores era falar ao povo de Israel. Ele, quando foi convocado por Deus, quando foi chamado, ele tentou se esquivar e refutar o chamado, dizendo: olha, e se o povo não me ouvir? E se o povo não quiser me escutar e eles não entenderem que o Senhor me enviou? Mas Deus fez com que ele operasse alguns milagres para que o povo pudesse acreditar. E isso é exatamente o que nós
relatamos e falamos na quarta passada, encontramos aí no final do capítulo 4. Moisés tinha passado por essa primeira prova, ele tinha ido até o povo, os líderes do povo, as autoridades, feito os sinais que iam declarar, iam demonstrar que realmente ele era enviado por Deus. Então, depois disso é que ele vai falar com o faraó. Em certa medida, ele estava então um pouco mais encorajado, porque tendo passado com a liderança de Israel, a quem ele tanto temia, agora ele precisa lidar com o faraó, com o povo. De primeiro, numa primeira instância, a coisa já aconteceu, o povo já acreditou. E será que será do mesmo modo com o faraó? Bem, ele vai falar com o faraó e a forma como ele fala no início é uma petição, é uma reclamação com cunho religioso. Então ele chega para Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Veja, note que o Moisés aqui ele está sendo direto. Ele já chega colocando exatamente a informação como Deus havia solicitado que o fizesse. Né? Quando ele diz para o faraó, deixa o meu povo ir, como uma informação, como uma declaração do próprio Deus, isso já é o início de um confronto para o faraó. Porque na cabeça de faraó, o povo é dele. Eles são escravos dele, ele que governa o Egito, então não tem essa história de que o povo pertença a um outro alguém. Para o faraó, o povo de Israel é escravo dele. Mas Moisés vem dizer, deixa o meu povo ir, como sendo palavras de Deus. A gente lembra o texto de Lucas, capítulo 19, o versículo 10, palavras do Senhor Jesus Cristo, onde ele disse o seguinte, Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós somos povo de Deus e o próprio Deus enviou o seu Filho para buscar e salvar o que estava perdido. Mesmo perdido, não deixamos de ser o povo de Deus, tanto é que ele veio atrás, né? Porque nos ama, como nós cantamos em diversas canções. Moisés estava deixando isso claro para Faraó. O povo que está aqui nessa terra, que está sendo escravo por vocês, é um povo de Deus. Né? Então, ele veio buscar esse povo, ele voltou para libertar esse povo. Ele ainda diz no versículo 1 aqui, que era para o povo poder celebrar uma festa. Nós vamos ver aqui uma mudança ao longo do texto de Êxodo com relação à finalidade do povo deixar o Egito. Nós já vimos lá no capítulo 3, versículo 18, que eu vou colocar novamente aqui para vocês, no 3,18, quando Deus chamou Moisés, ele apresentou a finalidade com expressões um pouco diferentes, mas a gente vai olhar isso, olha só. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu grifei aí oferecer sacrifícios ao Senhor, que aí já é uma mudança na frase, na palavra, né? Que Moisés usa aqui perante o faraó, porque ele não diz, deixe o meu povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor, mas diz, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa ao Senhor no deserto, né? Uma festa no deserto. Povos da região, outros povos semitas, com os seus deuses,
tinham também esse costume de realizar uma peregrinação para a adoração dos seus deuses. Um pouco antes, nós vimos lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, que quando o é verdade, Jacó, estava confundindo Jacó com José, mas quando Jacó morre, ele foi levado para ser enterrado na terra que era a sua posse, né? Terra antes dos cananeus, mas que seria dada ao povo de Israel. Foi uma comitiva, foi um grande volume de pessoas do Egito, porque José era o segundo homem do Egito e o faraó permitiu que saíssem muita gente dali, acompanhando mais os seus familiares, né? Carruagens, cavalos, egípcios, oficiais do próprio faraó acompanharam. Quando eles chegam na região, os povos da região declaram exatamente isso. Olha, eles estão fazendo uma festa solene, uma solenidade, uma celebração solene, né? Uma celebração fúnebre. Você vai encontrar isso aí lá no capítulo 50, deixa eu abrir aqui, lá no versículo 11, tá? Gênesis 50, 11. Então eles viam essas retiradas, esse grande volume de pessoas saindo de um lugar para outro para fazer uma celebração, né? Então era comum o pedido aqui feito dessa maneira, né? Deixe que meu povo saia para celebrar uma festa no deserto. Bem, lá no 7,16, a gente ainda vai passar análise nesse capítulo, mas eu vou antecipar um pouquinho. Lá o Moisés já vai alterar, ele já não vai falar para oferecer sacrifícios e nem para prestar uma festa, mas ele vai dizer da seguinte forma: para prestar-me culto no deserto. Pelo menos assim está na NVI. Vou até dar uma pincelada, uma olhada aqui na revista atualizada, que está aqui do lado. Eu estou no 7,16. Deixa eu ver de novo aqui. 7, capítulo 16. Para que sirva. Aqui na revista atualizada está para que me sirva. Percebe? Então, há uma variação nos termos utilizados quanto à finalidade que o povo teria no deserto. Nós podemos olhar para isso e também entender que uma celebração que o povo teria que fazer a Deus, ou como nós temos hoje a realizar a Deus, ela deve ser também uma festa. O culto ao nosso Deus deve ser uma festa alegre, deve ser também para oferecer sacrifícios a Deus, como vemos em Romanos 12:1, do qual Paulo fala sobre sacrifícios vivos a Deus como culto racional, né? Então tudo isso está englobado dentro da questão do culto ao Senhor, né? Ele é sim também um momento de apresentar sacrifícios, é um momento de uma celebração, uma festa, uma solenidade a Deus, e é também a prestação de culto ao nosso Deus. Uma coisa não tira a associação da outra, ok? Bem, versículo 2. Faraó responde: quem é o Senhor? Faraó, ele ainda não conhecia Deus. Inclusive as palavras utilizadas por Moisés e por Arão, aqui na minha Bíblia, pelo menos, está, né, o Senhor com as letras maiúsculas. Talvez em outras traduções, né, aquele tetragrama, o Yahvé. Então ele fala: quem é Deus? Quem é esse Senhor? Eu não conheço, né? Ele mostra desprezo por Deus. Eu não conheço, como que eu vou deixar esse povo sair, né? O Êxodo 6:2, esse eu não trouxe aqui na tela para vocês, a gente vai ainda passar por esse texto, mas novamente uma pequena antecipação. Lá está dizendo o seguinte, Êxodo 6, versículo 2, disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. O 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Então nem mesmo o povo de Israel, antes da revelação pronunciada por Moisés, tinham a ideia
ou conhecimento de Deus como Yahvé, Deus como o Senhor, como nós vemos aqui na nossa tradução. Então Moisés mostrou realmente um desprezo, né? A gente percebe aí uma diferença de quando Moisés se encontra com Deus e de quando o faraó vai ter uma informação sobre Deus. Quando Moisés se encontra com Deus, lá no capítulo 3, versículo 11, o Moisés vai dizer: quem sou eu? Né? Deus comissiona ele e ele fala: quem sou eu para tamanha missão? Né? Quem sou eu para levar essa informação ao seu povo? Então ele mesmo se coloca em inferioridade. Já o faraó não. A questão dele é diferente. Quem é Deus? Né? Então há uma arrogância, um desprezo por Deus realmente totalmente diferente da postura que Moisés apresentou. Outros homens ímpios, outros tiranos e reis vão mostrar também um desprezo a Deus por não conhecê-lo, por talvez não terem experimentado ainda da mão poderosa de Deus. Um dos que destaquei aqui é o rei Senaqueribe, rei da Assíria, lá em 2 Reis, capítulo 18, o versículo 33 ao 35. A gente percebe exatamente algo muito semelhante com o faraó. Olha só, 2 Reis 18, 33 ao 35. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amade e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarfaim, Rena ou Ivá? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual, dentre todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então, eles tinham uma ideia de que, por terem vencido alguns povos, então esses deuses eram fracos. Essa mesma concepção existia na cabeça de Faraó. Se o povo de Israel tem um Deus, e esse Deus se diz poderoso, mas eu consigo escravizá-los já por algum tempo, por décadas, por séculos, né? Então esse Deus não está com nada. Então quem é esse Deus que agora vem pedir para que eu liberte o povo? Esse Deus é fraco. Se Deus até hoje não agiu, não é agora que ele vai tirar esse povo da minha mão. Na verdade, para Faraó, ele é que era Deus no Egito. Então, ele não iria se submeter a esse pedido. O Senaqueribe, por sua vez, vai aprender a conhecer a Deus e vai se arrepender, né? O faraó também vai durar um pouquinho, mas ele vai se arrepender. O Senaqueribe, como eu trouxe como exemplo, eu vou colocar aqui um outro texto de Deus depois respondendo a ele, já que ele esnobou dizendo quem é Deus. A gente vai ver esse texto em Isaías, no capítulo 37, o versículo 23 e depois o versículo 29. Deixei junto, tá? Os dois textos, pulando alguns versículos ali, mas para a gente ver como Deus responde a Senaqueribe pela pergunta que ele fez. São palavras de Deus através do seu profeta Isaías. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Essa era uma maneira dos assírios tratarem as suas vítimas, as nações que eles conquistavam, e Deus está dizendo para eles que vai agir da mesma maneira com eles, para que eles conheçam quem de fato é Deus.
né? Deus ele não deixa passar essas coisas, essa soberba, essa arrogância que o ímpio tem contra o próprio Deus, ela não fica impune, né? Alguns poderão dizer, né, que Deus não é nada e que nunca viu Deus agir, mas precisarão enfrentar a ira de Deus. São as mesmas palavras que nós vamos encontrar lá no texto de Jó. Jó, lá muito tempo atrás, ele já falava com relação a isso, quanto à conduta dos ímpios ao não reconhecer Deus. Jó 21, versículo 14 e 15. Jó, capítulo 21, versículo 14 e 15. Contudo, dizem eles a Deus: deixe-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? Essa é a mesma situação que nós vemos hoje. Então, quando homens servos de Deus, como Moisés e como Arão, vão falar com Faraó, assim é hoje também, algumas pessoas desprezam. Que Deus que nada, Deus não existe, Deus simplesmente está quieto na dele, Deus é manso, e vamos servir a Deus coisa nenhuma, né? Eu vou me colocar nessa vida igual vocês, os que servem a Deus, os crentes, né? Então as pessoas acabam desprezando. Muitas vezes, desprezo não é nem com o servo de Deus que está levando a mensagem, mas contra o próprio Deus. Mas haverão de prestar contas com relação a isso. Para Moisés e para Arão, o próprio Deus já tinha dito isso, né? Que haveria resistência. Deus sabia disso. O texto lá do capítulo 3, a gente já leu um pouquinho, né, sobre ele, o versículo 18, agora no versículo 19, o 3 tem uma forte relação aí com esse trecho. Deus avisa Moisés, olha o que ele disse lá: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão force. E depois, um pouquinho à frente novamente, no 7,14, disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Então, nada daquilo surpreendia a Deus. Não quer dizer que eles estariam certos, mas Deus já deixou claro, eles vão dificultar as coisas, eles não vão deixar o povo sair, né? E isso já estava dentro dos planos de Deus, porque através dessa obstinação, desse desprezo todo, Deus agiria com a sua forte mão para libertar o povo, e isso deixaria nítido, claro, que exatamente eles foram libertos não por um favor do faraó, mas pelas poderosas mãos de Deus. Ok? Versículo 3. Vemos aqui o Moisés insistindo. Só que aqui, no versículo 3, eles mudam um pouco a sintonia, a frequência com que eles falam com o faraó. Então, na primeira, eles já chegaram direto, né? Olha, temos um pedido religioso a fazer, e Deus diz o seguinte: deixa meu povo ir para prestar uma festa no deserto. Claro, direto e claro. No 3, a gente vê uma mudança, né? Então, eles insistem: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Logo de cara, ele mudou, ao falar Deus dos Hebreus, daquilo que ele tinha dito que é o Senhor, Yahvé, né? Como Deus havia se revelado a eles, né? O Deus de Israel. Então agora ele fala: o Deus dos Hebreus permitiria ao faraó ter um pouco mais de aceitação, ou pelo menos conhecer de quem se trata, né? Olha, se você não conhece por esse nome, deixa eu apresentá-lo de uma outra maneira: é o Deus dos Hebreus. É ele que está fazendo esse pedido. Ele veio ao nosso encontro. E o Moisés sabia muito bem como era encontros com Deus. Um pouquinho antes, na quarta-feira passada, falamos disso, lá no capítulo 4, o versículo 21 em diante, 21 até ali o versículo 23, perdão,
versículo 24, do versículo 24 ao 26, o Moisés teve um encontro com Deus no caminho, quando ele estava saindo da região do Horebe, da região das terras do seu sogro Jetro, para ir ao Egito. Deus o encontrou numa hospedaria pelo caminho. E esse encontro que ele teve com Deus quase lhe custou a vida, porque Moisés não havia dado atenção às palavras de Deus. Como um servo de Deus, como um hebreu, ele teria que cumprir com aquilo que Deus falou acerca da circuncisão lá para Abraão, que a gente leu no Gênesis 15. Bem, os encontros com Deus, eles tendem a nos proporcionar um encontro marcante, benefícios para as nossas vidas, mas ao deixarmos de dar atenção à sua palavra, como ocorreu com o próprio Moisés e agora com o faraó, haverá suas consequências e terríveis consequências, né? Moisés se livrou dessas consequências porque Zípora, a esposa dele, agiu rapidamente, mas a gente já falou disso na quarta passada, né? Bem, agora a gente vê também nesse versículo 3 o Moisés pedindo com humildade. Falei que ele foi direto, claro, no primeiro pedido, no versículo 1 e 2, agora que ele está pedindo com humildade, olha, permita-nos, está pedindo permissão, né? Por favor, quase isso, né? Por favor, eu que estou incluindo, mas permita-nos caminhar 3 dias no deserto. Né? Sobre esse tempo aí é só para indicar uma certa distância, nós já vimos isso também ali no capítulo 3, versículo 18. Permita-nos caminhar 3 dias de distância para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Ao contrário, ele nos atingirá com pragas e com espada. Então ele fala aqui até das consequências para eles mesmos, para o povo de Israel. Olha, se nós não formos, se nós não obedecermos a Deus, se você não permitir que nós saiamos, nós podemos ser prejudicados. Né? Então a gente percebe aqui um pouquinho dessa tonalidade, desse teor mudando frente ao faraó, já que o faraó endureceu e não deixou o povo ir já nesse primeiro pedido. Bem, versículo 4, o faraó diz para Moisés e para Arão que eles estavam atrapalhando o andamento dos seus projetos, das suas obras. Né? Para Faraó era muito mais importante as obras, as coisas, do que qualquer questão religiosa, até mesmo se afetasse os seus empregados, os seus escravos. Né? Infelizmente, deixa eu abrir uma aspas aqui, infelizmente essa é uma atitude de muitos empregadores hoje. Não sei se você está nessa função, se você está num cargo de liderança, exerce certa autoridade sobre alguém, muitas vezes é visto assim também. As pessoas ficam mais preocupadas com o trabalho, a tarefa a entregar, a obra a se concluir, do que com as pessoas. O Moisés tinha deixado aqui essa informação. Olha, se não formos, seremos punidos com pragas e pestilências. O faraó não está nem aí para isso. Ele fala, você está atrapalhando o andamento da obra. Eu quero ver a obra entregue, eu quero ver o negócio caminhar. E realmente tem muita gente desta maneira. Se porventura você é empregador, você tem uma gerência sobre pessoas, observe isso, reflita sobre isso, não tenha essa mesma postura. Né? Sabemos que há também muitas pessoas que são empregados, pessoas que estão no trabalho que às vezes enganam, fazem falcatruas, simulam atestados, né? Mas da sua parte, não vá pelo caminho do faraó. Né? Dê valor às pessoas, às vidas, à saúde das pessoas, mais do que aos projetos, aos números, às entregas que você tem que fazer. Bem,
E o faraó fala que tudo aquilo era balela, né? Você está atrapalhando e está fazendo o povo não trabalhar. Acrescentou, essa gente é tão numerosa, você ainda os fazem parar de trabalhar. Eu já estou entrando aqui, né, no versículo 5. É, então o faraó achava que essa conversa de peregrinação, tudo isso era uma conversa fiada, e ele já não acreditava em Deus, muito mais em eles saírem para o deserto. Bem, vamos caminhar mais um pouquinho na nossa leitura, porque eu já estava entrando no 5 sem ter lido ele. Vamos para o versículo 5 de Êxodo até o versículo 8, ok? Vamos fazer esse trecho de leitura. E acrescentou: essa gente é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Bem, há quem diga, né, alguns comentários, que é muito possível, apesar de não haver a menção clara aqui nesse texto, de que os anciões do povo de Israel eles estivessem com o Moisés e Arão, na companhia deles. Lá em Êxodo 3, o capítulo 3, versículo 18, que nós já até lemos aqui também, o próprio Deus disse que as autoridades de Israel os atenderiam e depois iriam com eles até o rei do Egito. Então, 3,18 estava dizendo isso. Então, se isso aconteceu, né, se nós temos aqui o Moisés e Arão, apesar do texto não declarar, mas a presença dessas autoridades, o faraó então olha para toda aquela gente e fala: pô, vocês estão parando de trabalhar por conta dessa conversa, né? Vocês estão parando, já são tão numerosos esse povo, vocês ainda vai tirar essas pessoas do seu trabalho para vir me trazer algo desse tipo. Aqui também nós vemos o medo de Faraó. O Faraó já tinha apresentado esse mesmo medo no início do livro de Êxodo. Nós vimos ali no capítulo 1. Vou colocar aqui também, capítulo 1, versículo 10. Né? O medo que ele apresentou lá no início diz a palavra: temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então é certo, e era contínuo, esse medo do faraó que o povo de Israel ou fugisse ou se aliasse aos seus inimigos. De repente, eu já fiz esse comentário em capítulos anteriores, um grupo de inimigos estivessem prontos para atacar o Egito, esperando fora dos termos do Egito, o povo de Israel sairia, iria se encontrar com esse bando, com essa outra nação, se juntasse, aliasse a eles e viesse atacar o Egito guerreando contra eles. Então havia também esse medo. Então por isso que ele fala: esse povo já é muito numeroso. Eu quero trazer um trecho do comentário de Alan Cole. Ele também trata de um assunto, faz um parênteses nesse ponto, falando sobre o tratamento também de hoje contra pessoas de outros povos, outras nações, os imigrantes, né? E eu trouxe na íntegra aqui um pedacinho do trecho do comentário do livro de Alan Cole. Olha o que ele diz ali: os crentes devem meditar cuidadosamente quanto à sua atitude em relação a tais leis, baseados nas Escrituras, observando com que rapidez o medo leva ao ódio. E aí um destaque, né, contra imigrantes e a crueldade, tal como aconteceu aqui. Então ele fala
nesse comentário a respeito desse tratamento com os imigrantes. Que primeiro há um medo, poxa, eles estão vindo em números para o nosso país e eles vão crescer, eles vão dominar, vão tirar as nossas condições, as nossas oportunidades, e ele vai trabalhando que esse medo posteriormente é revertido, é transformado em ódio e posteriormente a uma crueldade, como acontece aqui no Egito, do faraó, os egípcios com o povo de Deus. Pelo medo que eles tinham, eles passam a desenvolver um ódio contra o povo de Israel. Logo no primeiro capítulo nós vimos isso, na oportunidade e no decreto do faraó para matar os primogênitos. O povo participou desse massacre, o povo ajudava a indicar onde tinha crianças hebreias e eram colocados a executar essas crianças. Os executores, nós vamos ver aqui no decorrer desse mesmo capítulo, os capatazes, eles vão oprimir o povo de Israel, vão tratá-los cruelmente, como se já não fosse assim, né? Exatamente no início do medo. Então, pelo medo do número do povo de Israel, eles passam a desenvolver um ódio, e com esse ódio eles vão agir com crueldade. Irmãos, não deixe que esse processo invada a sua cabeça, a sua mente. Trate os estrangeiros com amor. O próprio Deus falou ao povo de Israel, né? Lembre-se que vocês foram estrangeiros no Egito. Tratem os estrangeiros com bondade. Tratem também eles com amor. Então, Deus não quer que nós tratemos nenhum estrangeiro, ninguém que vem de um outro país com ódio e crueldade, tá? Não precisa ter medo. Deus é Deus, ele é dono de tudo o que há, e se há algo acontecendo com relação a essas imigrações, está dentro da permissividade de Deus. Oremos, busquemos em Deus sabedoria de como lidar com isso e como agir diante dessas questões. Bem, vamos lá. Parei aqui no versículo 5. Versículo 6 e 7, vou tratar junto aqui. No mesmo dia, olha só como era a vontade do faraó em tentar oprimir ainda mais o povo e não deixar que esse medo realmente se transformasse em realidade. No mesmo dia, ele deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes. Esse grupo aqui, a gente precisa falar um pouquinho deles e distingui-los, né? Os feitores, é entendido que sejam do próprio povo egípcio, então são pessoas colocadas pelo faraó para superintendentes da obra, e eles tinham uma hierarquia sobre o povo de Israel. Já os capatazes seriam gente do próprio povo de Israel, que eram colocados a coordenar o trabalho entre eles, né, em bandos. A gente vai ver mais claro isso no versículo 15, que ele chama os capatazes de israelitas, né? Mas a gente precisa separar isso aqui para entender melhor esse trecho aqui. Então, feitores, possivelmente sendo os próprios egípcios, e capatazes, um segundo escalão aqui, israelitas, gente do próprio povo. O faraó reúne esses dois e diz a eles: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes, eles que tratem de juntar palha. Então ele vai diminuir as condições de trabalho, mas exigir o mesmo trabalho, né? A gente vê algo semelhante acontecendo nos dias de hoje, né? Exatamente também por conta de tudo que estamos vivendo, há lugares que também as pessoas estão com menos tempo, com menos recurso, mas necessitando entregar os mesmos resultados. E às vezes isso faz com que a crueldade passe a existir, né? As pessoas tendo que se desdobrar, se sacrificar para poder entregar da mesma maneira. Tijolos de barro seco ao sol, diz um novo comentário da Bíblia,
eles são construções mais baratos e populares na África e na Ásia ainda hoje. Então, em alguns lugares, diante da necessidade, ainda se utiliza esses tijolos secos ao sol. Versículo 8. Versículo 8 vai dizer, né, da exigência e da continuidade pela mesma quantidade de tijolos e não reduzir a cota. E ele vai dizer ao final: são preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifício a Deus. O faraó, aqui ele faz com que os próprios feitores e capatazes comecem a ter o seu mesmo ponto de vista, de que aquilo não passava de uma conversa fiada e que aquilo tudo era uma mentira. E ele leva ao desprezo a ideia do culto a Deus. Hoje, Satanás ele também faz a mesma coisa. Aqueles que querem adorar a Deus, ele tenta colocar na cabeça das demais pessoas que isso é ação de preguiçoso, de gente que não tem o que fazer. Esse povo fica investindo horas para poder ficar lá com a mão levantada, para ficar dizendo que está adorando a Deus, perder tempo. O meu domingo de descanso para poder estar dentro de um lugar oferecendo culto a Deus, jamais. Então as pessoas pensam dessa maneira. Então isso tudo é uma estratégia do próprio inimigo, de colocar o culto a Deus como algo com tempo perdido. Não vou perder meu tempo com isso. Vou mais me divertir, eu vou descansar, vou fazer outras coisas que não prestar culto a Deus. Então é isso que ele coloca aqui. Eles são um bando de preguiçosos, né? Eles estão falando que querem oferecer coisa a Deus, não tem o que fazer. Tem um monte de trabalho aqui para entregar, eles estão querendo oferecer sacrifício a Deus. Isso é tudo uma balela. Cuidado com esse processo, essa estratégia, essa mentira de Satanás, porque ela persiste até hoje, querendo fazer com que a gente despreze o culto ao nosso Deus, colocando na cabeça de muitos que é perda de tempo. Aproveite seu tempo, não para adorar a Deus, mas vai descansar. Quarta-feira à noite, para quê? Cultuar, orar uns pelos outros. Domingo, de manhã à noite, para quê? Uma vez basta, inclusive, né? Para que oferecer todo esse tempo a Deus? Outros dias da semana, então, nem se fale. Né? Isso é obra do próprio inimigo, que Deus tenha misericórdia. Né? E aí no 9 ainda, aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra a sua tarefa e não dê atenção a mentiras. Porque essa ideia de Deus libertar o povo de Israel do Egito é mentira. Deus não vai libertar, porque quem manda aqui sou eu sou o governador, eu sou o rei, e eu estou dizendo que não vai. Então eles estão inventando essa conversa aí, na verdade, para deixar de executar o trabalho. Tá? É possível que aquilo que nós vemos no capítulo 4, no versículo 30 e 31, quando Moisés reúne as autoridades e mostra os sinais e fala que veio para libertar o povo, né? Na verdade, Arão é o porta-voz, ele vai falar isso. Essa conversa ou essa informação, evento, tenha sido vazado, né? Chega ao conhecimento do faraó, e ele já sabia que não era para prestar culto ou oferecer sacrifício. Na verdade, era para uma questão de livrá-los do Egito, né? Então, isso talvez já tivesse chegado aos seus ouvidos e ele simplesmente não atende a isso, né? E aí é o aumento de trabalho, eles vão precisar cumprir as tarefas, né? Até com opressão, às vezes até apanhando, aquele castigo, aquele ódio, crueldade, opressão que já existia, duplicou. Nós vamos ver isso ao longo desse capítulo 5, até o final. Mas eu quero trazer por fim aqui um trecho lá do profeta Jeremias, lá da frente, quando Jeremias também fala sobre isso, com relação ao cativeiro do povo, quando o povo também
está sendo levado pelos babilônios. Jeremias tentou levar a mensagem de Deus e alguns arrogantes também falaram que era mentira o que Jeremias estava dizendo, como foi o caso aqui de Moisés e Arão. Jeremias 43, versículo 1 e 2. Jeremias 43, 1 e 2. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo? O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Então, aqui é uma semelhança, né? Dizendo homens arrogantes. Eles preferem dizer que o que Deus mandou falar é uma mentira. Eles preferem trazer um descrédito à palavra de Deus por conta da sua própria arrogância. E é o que ainda hoje nós vemos. Irmãos e irmãs, nós vamos hoje parar por aqui o nosso trecho. Na quarta nós continuaremos do versículo 10 em diante. Né? Eu quero apenas ressaltar aqui alguns pontos que nós falamos. Comentamos o versículo 1 e 2 sobre celebrar uma festa a Deus. Culto ao nosso Deus é também uma celebração, é uma festa, deve ser feito com alegria, mas é também o momento de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. É um culto ao nosso Deus, não é porque é visto também como uma festa que nós vamos deixar de temer e de fazer de modo digno ao nosso Deus. Nós falamos aqui ainda também sobre a mudança de fala de Moisés e Arão na frente de Faraó. Às vezes as autoridades podem intimidar, muitas vezes intimidam. E eles mudaram um pouquinho aqui o teor quando falaram com o Faraó. Na primeira, numa autoridade, vindo em nome de Deus, o Senhor, o Deus de Israel. Depois, né, por favor, permita aí que a gente saia, senão a gente vai ser penalizado e tal. A gente precisa manter a ousadia pelo poder de Deus, né? E falar aquilo que Deus nos determina a falar, aquilo que Ele nos coloca a dizer. Né? Então, o Moisés e Arão, eles tiveram essa situação aqui e, por fim, a gente vê aqui esse descrédito às coisas sagradas, às coisas de Deus, ao culto que Faraó faz com Moisés e Arão diante de todo o povo. Ainda hoje, muitos vão ser levados a isso, foi o que dissemos há pouco. Não deixe que as pessoas invertam e tirem de você esse desejo, essa vontade de louvar, de bendizer, de continuar cultuando a Deus. Sempre cultue ao nosso Deus, esteja sempre diante do Senhor. Bem, espero que a palavra tenha edificado, tenha abençoado a sua vida. Essa é a nossa oração. Nós vamos continuar na reflexão deste capítulo na quarta que vem. Amém? Bem, meus irmãos, nós vamos agora ao nosso momento de oração. Deixa eu colocar aqui já para vocês os nossos pedidos e também já dar uma olhada no chat para acompanhar aquilo que os irmãos colocaram, compartilharam conosco. Bem, a irmã Delza nos informa, graças a Deus pela melhora da Bianca, neta dela, um pedido de oração, a irmã já vinha colocando, compartilhando conosco, e agora podemos agradecer a isso, pedir para que ela se recupere plenamente, né? E ao mesmo tempo agradecer, porque Deus tem cuidado dela. Já tem anotado este, né? O irmão Francisco Carlos Mergelli também pede novamente pelo seu amigo Durval, né? Também é um pedido já recorrente. O irmão informa que ele não está bem, né? E para que nós continuemos em oração. Sim, nós vamos orar. Estou anotando também aqui o caso do Durval.
São os pedidos que eu vejo aqui no chat, tá? Não tem no nosso chat, no nosso slide aqui na tela, um pedido que eu esqueci de colocar ali, mas não me fugiu o pedido da mente. Foi a informação do aniversário de casamento do irmão Ivanildo e também da Sandra, Ivanildo com a irmã Sandra, né? Obviamente. Então nós vamos também agradecer a Deus pela vida deste casal, pelo casamento dos irmãos, pelo aniversário deles, né? Se não me engano, 30 anos de casamento. Que Deus nos abençoe. A irmã Suzy colocou agora para nós também o pedido por uma porta de emprego e por sua família. Ok, nós vamos acrescentar, temos orado também pela irmã Suzy, pela família, pelo emprego, assim como foi com a Ciene, que graças a Deus já conseguiu um emprego. A Zezé, minha mãe, também pede pela sua saúde e pela família. Também estou acrescentando aqui para compartilhar com os nossos irmãos também. Eu tenho lembrado aos irmãos que os pedidos que eu trago na quarta, eu compartilho no domingo. E aí depois, na outra semana, quando se completar uma nova semana, eu atualizo, né? Coloco outros pedidos, ou havendo, né, pedido, reforço dos irmãos, eu reforço aqui também, né? Eu não deixo todos os pedidos por várias vezes, né? Mas vou atualizando. Então os irmãos podem ir repetindo, não há problema, e a gente vai reforçando aqui para os irmãos. Então, os que temos aqui são de domingo. Os que foram da quarta passada já não estão aqui. Os que temos aqui na tela do lado, né, são os pedidos que tivemos no domingo. A Elizabeth agradece pela semana que passou e pela nova semana que iniciou. A irmã Nágia pede oração pelos seus netos e também pela sua saúde. O irmão Juliano, ele pede oração pelo seu cunhado Cleiton, também pela sua mãe Maria e a avó da esposa, da Sabrina, né? A avó dela, a irmã Águida. Então nós vamos orar por essas pessoas, todas elas questão de saúde, tá? Tivemos também informação da internação do pastor Helder por Covid-19. Pastor Helder, pastor também envolvido com trabalho missionário pela Junta de Missões, já esteve na nossa igreja pregando em um dos nossos aniversários recentes, né? E nós vamos clamar pela vida dele, pela saúde, assim como toda a família já tem feito. Também incluímos aqui pedido de oração para o Edson e Natália. Natália, filha da nossa irmã Maricélia, em Natal, se casou no final de semana, no sábado, né? E nós vamos agradecer a Deus por esse casamento e pedir agora pela vida conjugal, por essa nova família que se formou, ok? Bem, são esses os pedidos que temos, nós vamos orar então. Anote aí se você puder, para que você ore na semana ou espere ao final a gente compartilhar no WhatsApp também. Eu vou só tirar aqui a minha câmera enquanto oro, você pode permanecer com os pedidos em tela, nós vamos orar neste momento. Santo e querido Deus, te louvo, Pai, te agradeço. O Senhor realmente é Deus tremendo. Obrigado por nos resgatar, obrigado pelos livramentos, pelo teu zelo enorme conosco. Creio que, assim como o Senhor livrou teu povo no Egito da opressão, o Senhor também tem olhado por nós e irá nos livrar, ó Pai, daquilo que nos tem afligido. Cremos na tua palavra, cremos em tua fidelidade. Senhor, eu peço neste momento pela saúde e pela vida da minha mãe,
Por favor, Deus, seja com ela. Ajude, Pai, nos seus exames, nas suas consultas, elimine dela toda a dor. Por favor, Deus, seja misericordioso com a minha mãe. Também pedido dela, Pai, por toda a família, na qual me incluo, seja com os netos, os filhos, nora, genros. Enfim, Pai, estenda a tua mão sobre todos nós. Pai, também peço pela Carolina, pedido da nossa irmã Nádia, por mais um ano de vida da sua neta. Seja com esta vida, Pai. Não sei quantos anos ela fez ou faz, mas que ela possa permanecer diante do Senhor. Seja com ela para que se desenvolva não somente em estatura, mas também em graça diante de ti e dos homens, como foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo. Também agradeço pelo aniversário do casamento do nosso irmão Ivanildo e da nossa irmã Sandra. Repito que pedimos e oramos no domingo, Pai, ser bondoso com cada uma das famílias. Todos nós possamos olhar de modo bíblico para a família, para o casamento, e que o Senhor nos abençoe a cada família, Pai, cada casamento. Sabemos que há muitos em crise nestes dias. Peço também, Senhor, que o Senhor haja com o teu poder sobre cada um destes. Pai amado, eu peço também pela porta de emprego a irmã Suzy. É um pedido que temos feito, Pai, já por algum tempo. E eu coloco novamente diante do Senhor. Prepara a irmã Suzy, capacitando-a para cada nova entrevista, para cada nova oportunidade. Prepara o local de emprego onde ela irá atuar, para que ali ela seja bênção e que, além de servir a empresa ou aquele patrão, mas que ela possa servir ao Senhor. Por favor, Deus, dê a ela um local digno, onde ela possa realizar ali pouco dos teus sonhos, conquistar o pão de cada dia, poder ser bem-aventurada no que fizer. Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Durval, amigo do irmão Francisco. Pai, temos orado, clamado por esta vida. A informação da piora dele, Pai, nos deixa entristecidos e suplicantes ao Senhor. Por favor, Deus, tem misericórdia. Vemos, através do texto lido hoje, veremos ainda nos versículos que seguirão, que o melhor a fazer é sempre suplicar ao Senhor. E nós estamos fazendo desta maneira, Pai. Poderíamos recorrer a outras fontes ilusórias, mas nós temos somente ao Senhor, aquele que pode concretizar de fato aquilo que pedimos. Seja misericordioso, Deus, por favor. Pai, agradeço, louvo ao Senhor pela vida da Bianca, pela saúde e melhora dela. Continue a trabalhar a vida dela, Pai. Seja com a irmã Delza, com a sua família, com todos os que estão ao redor dela, mas neste momento é de louvor, de agradecimento pela vida da neta dela, pela vida da Bianca. Obrigado, Pai, por nos responder a esta vida. Senhor amado, peço também pelo Edson, pela Natália, que creio neste momento estejam em lua de mel, em viagem. Se não for assim, onde estiverem, que eles estejam experimentando, Pai, gozando das delícias de um casamento cristão, de uma vida devotada a Ti, ó Pai, que agora, de acordo com os Teus princípios, seguem aquilo que o Senhor ordena na Tua palavra. Abençoe Edson, abençoe Natália, abençoe a família que eles agora formam, Pai, por favor. Dê sabedoria a eles, dê paciência a eles. Aquilo que foi pregado, foi ministrado,
pelo pastor Luiz no seu casamento, que eles possam seguir, Pai. Seguir sabendo que vem de Ti. Deus amado, você também com os seus familiares. Sogro, sogra, pai, mãe, seja com todos eles, Pai, por favor. Que eles sejam também bênção nesta nova família. Deus amado, eu suplico também ao Senhor pela vida e pela saúde do pastor Helder. Há pouco tivemos também uma informação de que se apresentou uma melhora, há uma possibilidade de ele ir para o quarto, mas eu ainda peço ao Senhor, ser com o Helder, Pai, com o pastor Helder, ajude-o nesse seu quadro clínico, na sua melhora, por favor, Senhor. Que possamos tão logo receber a informação da alta hospitalar, de que ele esteja completamente fora de risco, seguro em Ti. Ser com seus familiares, dando a paz em seus corações. Pai, eu peço também pela irmã Águida, nossa irmã em Cristo, que não está bem também, a avó da Sabrina, mãe da nossa irmã Márcia. Ser misericordioso com ela, Deus. Esteja com ela neste momento, onde ela estiver, colocando a Tua mão, o Teu poder sobre a vida dela. Ser também com a Sabrina, com a Márcia, com o Davi, com o Juliano. Por favor, Deus, contemple esta família. Peço também pela Maria, a mãe do Juliano, ser com a saúde dela, a vida dela, Pai. Obrigado porque, apesar de alguns sustos, nada de grave houve, mas peço que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a vida dela também. Do mesmo modo com o Cleiton, o cunhado do Juliano, Pai. Conduza ele, a sua vida, a sua saúde, para que ele não torne a ter as mesmas situações que ele teve na semana. Por favor, Deus, oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe a vida da irmã Nádia. Ser com ela, Senhor, com seus filhos, principalmente com seus netos. Livre-a de qualquer enfermidade, de qualquer estresse, de qualquer situação desconfortável. Dê a ela sabedoria e paciência. Que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Esteja à frente de toda a situação na vida dela, Pai. É a Tua serva, peço por ela, cuide dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela nova semana da irmã Elizabeth. Obrigado pelos dias que se passaram, as semanas que se passaram, os meses, os anos que se passaram. Agradeço ao Senhor pelo ano de 2020. Sim, muitos veem como um ano de desastre e de grandes dificuldades. De fato foi, mas eu agradeço ao Senhor por esse ano. Te louvo, Pai, pelo ano de 2020. Obrigado porque nele também houve vitórias, nele também houve a oportunidade de aproximação do Senhor e que muitos aproveitaram e têm aproveitado bem. Pai, que as coisas boas que ocorreram neste ano se repitam em 2021. Livra-nos do mal, guarda o Teu povo, ser conosco, Pai, eu peço, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus, nós vamos louvar o hino, melhor o hineto, nesta ocasião, separado, ele tem o título Faça a Terra se Alegrar. Vou repetir a dose, como fiz no início, colocando um louvor, um hineto, que na verdade é um hino de missões, né? Ele não está no Cantor Cristão HCC, mas ele se refere a ele como hino de missões. E novamente aqui para o desfecho. Como disse no início, são hinos que louvam a Deus, hinos também com letras devotadas ao nosso Senhor, que nos faz refletir, que nos abençoa também. Né? Não vejo por que cantarmos somente em tempos de campanha. Podemos louvar a Deus também
nos demais dias do mês, do ano, enfim. Faça a terra se alegrar, é o hino que nós vamos louvar ao Senhor. Então vamos continuar louvando a Deus, declarando nosso amor por Ele, e sabendo que nós devemos levar boas novas a toda criatura e que a terra possa se alegrar com as boas novas de Cristo. Então vamos louvar. Glória a Deus. Amém, amém, glória a nosso Deus. Tá aí o convite para você viver essa experiência contrastante. Diante de um povo que vive em opressão, um povo que vive diante de tanto sofrimento, você está sendo chamado para fazê-los se alegrar. Faça a terra se alegrar. Assim como o povo que vivia no Egito na opressão estava sendo chamado para viver uma festa, celebrar uma festa a Deus. Imagina, o povo com as marcas
de chicotes, de opressões, de tijolos sendo carregados nas costas, de repente estar num ambiente de alegria, exaltando a Deus. Nós temos também essa mensagem: faça a terra se alegrar, leve a palavra de amor, leve a esperança aos povos. Com essas palavras termino o culto desta noite. Vamos seguir nossa reflexão, como disse, na quarta que vem. Espero vocês também. Deixa eu até rever aqui assim, quarta 23, teremos culto 24, estaremos aqui se Deus assim permitir, então fica aqui combinado já com vocês também, apesar de ser a semana natalina, né? Nós estaremos aqui. Um bom final de quarta-feira, até amanhã, se Deus também nos permitir, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.